Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, o canal Tatiana Sampaio, onde nós estamos aqui nessa jornada com Dante Alighieri e Beatriz pelo paraíso, isso mesmo, paraíso. Então, nós estamos começando a subir aqui o céu do paraíso e vendo todas as almas aqui com suas histórias e exemplos também para a nossa vida. Nessa terceira parte, ou seja, o terceiro livro dessa obra magnífica, que é a Divina Comédia. A Divina Comédia é separada, então, em 3 partes ou em 3 livros, que é a jornada de Dante, que começa lá pelo inferno, passa pelo purgatório e atinge finalmente o céu, né? Até Deus ele sobe. Né? E qual que é o motivo e o intuito dessa jornada? Tirar valiosas lições para que quando ele volte, já que ele não morreu ainda, para que quando ele volte para sua vida normal, ele não só possa tirar proveito de todos os ensinamentos para que alcance então a boa vida, a vida eterna no céu, né? Ou seja, abandone tudo aquilo que possa impossibilitar ele de ter uma salvação, de uma vida eterna no paraíso, de acordo com os ensinamentos e a experiência de todos aqui, mas também que comunique a todos que aqui estão também tudo isso que ele aprendeu, para que todos assim tenham proveito, como as almas do purgatório falam, tenham uma boa morte, uma morte melhor do que a nossa. Né, nesse sentido, que não precise passar nem pelo inferno condenado pela eternidade, ou então ter que purgar os seus pecados aqui. Sendo que o purgatório sendo que, né, essa vida também é uma oportunidade para essa purificação, essa santificação, essa purgação aqui, para que a gente não tenha que purgar nada lá depois da morte, e sim, então purificar, santificar, estar todos prontos para já subir ao céu, né, e direto para o paraíso. E aqui ele já chegou no paraíso, depois de toda essa longa jornada, todos esses ensinamentos, né, e conhecimentos, experiências aqui, ele chegou agora no paraíso, onde ele está sendo guiado por Beatriz, né, que ela representa aqui bem, na verdade, a sabedoria divina, mas também, principalmente, a fé e a teologia, porque como aqui são coisas espirituais, como é o céu, como é o paraíso, coisas mais elevadas, nesse sentido, o homem é capaz de Deus na sua natureza, mas para as coisas mais elevadas e maiores é realmente preciso e necessária a ajuda da fé e da teologia para explicar aquilo que não é explicável, né, nesse sentido. E a fé como uma virtude realmente, né? A fé é uma virtude, uma das 3 teologais, que é a fé, a esperança e a caridade, que é realmente infundida em nós, para que a gente tenha essa capacidade de ver além, né, e entender essas coisas, não só na nossa capacidade natural e humana, mas de uma forma mais elevada, mais perfeita, nesse sentido, né? Que daí só se dá realmente por essa virtude, que é a virtude da fé. A fé é ter a certeza, né, daquilo que a gente não vê, né, que a gente ainda não toca. Né, como diz lá em Hebreus. Então, é nesse sentido. Ele foi guiado por Virgílio, que representa a razão humana, né? A nossa razão, que é natural, o ser humano possui a razão, né? Possui a razão humana nesse sentido, no sentido corporal, natural, né? do ser humano. Que também é capaz de entender muita coisa e de sim ser elevado, né? De ter realmente um grau superior, mas algumas coisas está destinado realmente para a fé e para a teologia explicar e nos adentrar. Então, Beatriz cumpre muito bem esse papel aqui. Ela que foi a responsável de entrar aí no caminho de Dante, né? E com a ajuda de Virgílio, trazer ele para essa jornada, para que ele possa tirar valiosas lições e mudar de vida, né? Porque essa história aqui nada mais é também do que a história da conversão de Dante, né? E ele mostra aqui, né, o auxílio de Nossa Senhora, ele mostra aqui o auxílio de Santa Luzia, de quem ele era devoto, e dessa Beatriz, que era a mulher que ele amou, que morreu muito precocemente, que foi um amor platônico, e que ele coloca aqui, então, nesse lugar de destaque, já que foi aquela que ele amou e que não viveu o amor, né, nesse sentido, como a fé, a teologia, essa guia, essa ajuda, essa intercessora no céu. Então hoje nós estamos no canto 3, como sempre eu trago a introdução do canto, do simbolismo e significado por trás de cada canto. Então eu vou trazer para vocês aqui algumas chaves de leitura, aquilo que está escondido aqui nas linhas de Dante, que eu venho revelar para você, para que você possa compreender verdadeiramente aquilo que verdadeiramente Dante queria expressar, né? Porque Dante, essa literatura aqui de Dante, a Divina Comédia também é uma literatura espiritual, é indicada realmente para uma leitura como uma leitura espiritual, né?
porque existe muita coisa aqui de fé nesse sentido. Então vamos lá pro terceiro canto, e aí eu trago todo o simbolismo e significado de tudo aquilo que a gente está vivendo aqui, ok? Canto 3. O paraíso de Dante. Na lua estão as almas daqueles que não cumpriram plenamente seus votos religiosos. Aparece ao poeta a alma de Picard Donati, que resolve uma sua dúvida sobre o contentamento dos espíritos bem-aventurados. Narra-lhe como foi violentamente tirada do mosteiro e indica-lhe a alma da imperatriz Constança. E assim começa o canto. Ele começa o canto dizendo que o sol da beleza estava admirado, porque Beatriz estava explicando para ele no canto passado sobre que o amor e a virtude, o bem e a graça que emana de Deus é igual para todos, mas depende muito de cada um a sua capacidade de receber, e por isso que existe esse nível de mais ou menos, entendeu? Então, ele estava admirado olhando aquele sol, né? O sol por quem primeiro ardeu o meu peito. Ele começa o canto assim. Olha que romântico esse Dante. Lindo, né? E esse sol da beleza que ele diz é a Beatriz, né? Provando e refutando me mostrara da formosa verdade o doce aspeito. Por confessar-me do erro em que vagara, que era referente à dúvida que ele tinha tido da lua, lá das sombras das luas, quanto possível fosse convencido, mais alto a fronte para sua alçar. É um homem apaixonado, né, diante da mulher que ele ama. Então, essa é a beleza do canto também, né? Essa parte, assim, bonita, lírica, né? De ensinar, né? De mostrar aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Então, é isso. Então, ele tá admirado quando, de repente, a Beatriz chama a atenção dele para outro lugar, que é como se fosse uma superfície lisa, como se fosse um vidro muito claro, transparente, como se fosse a superfície de um rio calmo, ou como um espelho. E ele vê duas almas ali dentro. Ele percebe como se fosse um espelho. Qual que é a atitude quando você vê alguém refletido no espelho na tua frente? É olhar para trás para ver a pessoa, né? Já que você está olhando que ali é uma superfície, como se fosse um espelho que está refletindo, na verdade, a imagem de outra pessoa. E daí, quando ele olha para trás, ele percebe que não tem ninguém. Então, aí a Beatriz ri, e as duas almas que ele encontra, que são de duas mulheres lá naquela superfície, né, clara, transparente, elas riem também, todas as almas ali, então, que parece, pelo jeito, parecem outras almas. Eles riem, né, dessa natureza, dessa reação infantil de Dante, mas que realmente é um instinto. Quando você vê alguém refletido no espelho, você olha para trás para ver quem que tá lá, se realmente tá lá. E aquele olhou para trás e não viu ninguém. Esse refletir, eu não entendi muito bem, não posso explicar para você porque não tem explicado. Mas pode ser uma superfície ali diante dele, ou pode ser dentro da lua mesmo, né? Não sei, então isso daí vai na imaginação de Dante, eu não entendi muito bem. Mas ele dá uma referência, ele fala como Narciso olhava sua própria imagem. Não sei se você conhece da mitologia Narciso, né? Que ainda esse nome Narciso vem daquele transtorno, né? Do narcisismo, né? Que tem a ver lá com o problema lá da pessoa, da autoimagem da pessoa, né? Então, o mito de Narciso é que ele um dia foi beber do rio e ele viu a sua imagem e ele se achou tão bonito que ele se apaixonou por ele mesmo. E quando ele foi tentar pegá-lo, né, a sua imagem refletida no rio, ele caiu no rio e se afogou. Então, nesse sentido, né, da beleza, da vaidade e dessa paixão ali, né, meio desvirtuada por ele mesmo, né? E aí lembra a soberba, né, que é a paixão o amor pervertido para si mesmo, né, nesse sentido. Então ele morre ali. Então ele fala assim que ele lembrou de Narciso, então traz essa referência. Então talvez seja realmente na lua, talvez seja numa superfície, mas ali estão nesse sentido as almas. Então Beatriz fala, não ligue de eu ter rido, porque realmente foi uma reação bem infantil, né, mas é um instinto humano, né. E as almas também riram nesse sentido. E ali, e nesse canto, o que eles tentam expressar? Eles tentam expressar que as almas, e as almas falam muito sobre elas e falam sobre o movimento da lua, que é o mais lento de todas as estrelas. Por quê? Aqui,
vocês têm que entender, é meio louco isso, né? Mas vocês têm que entender que Dante está na Idade Média, é 1300 aqui, quando ele escreve. E o céu, ele classifica aqui, que ele coloca aqui, ele coloca a exemplo do céu de Ptolomeu. Então, ele adota o céu geocêntrico de Ptolomeu, onde a Terra está estática no meio e são os astros que giram ao redor dele. Ok? Por mais que a Lua pareça ser um satélite que gira mais rápido, né? Aqui, então, ele adota como a esfera mais lenta. Mas também dando aquele significado, aquela alegoria, né? Alegoria de que ela está mais longe de Deus, no sentido de nível, porque aqui existe uma hierarquia. Então, eu acho que é mais ou menos isso que ele está tentando expressar. Então, a Lua também aqui, ela faz um movimento contrário ao do Sol, né? Então, em alguns momentos, eles se encontram ali. Então, esse é o céu de Dante. Não é o que a gente conhece hoje. Ele adota o céu de Ptolomeu, mas é claro que aqui é a ficção de Dante. Vamos dizer assim? Então, é a ficção de Dante. Dante que está criando esse céu. É a forma como ele está tentando dispor aqui de tudo para tentar explicar aquilo que não é explicável, encaixar tudo isso de uma forma lírica, poética, épica, de uma forma que talvez faça sentido de alguma forma. E nesse sentido, a gente poder entender mais ou menos aquilo que ele entendia do que era céu. Então é mais ou menos isso aqui, tá bom? E aí, ele traz questões muito importantes. Ele traz questões aqui que as pessoas que estão aqui são pessoas que, digamos assim, não foi muito fiel aos seus votos. Elas foram meio que inconstantes nas relações com os votos que elas fizeram a Deus. Só que aqui dá dois exemplos que essas pessoas elas não foram, digamos assim, fiéis, foram inconstantes ou não cumpriram os seus votos da forma que deveriam, não porque elas quiseram, mas é que elas foram forçadas. E aí elas explicam. Mas voltando lá, sobre toda essa disposição da lua aqui e sobre a lei divina sobre essa lua. Eles falam assim, e aqui a gente vai entender um pouquinho sobre a justiça e a lei divina no céu. E isso parte de outros santos, tá bom? Isso não parte dele, parte de outros santos da igreja, essa constatação de que Deus é essa graça, é esse amor, é esse bem que emana igualmente para todos. Deus não faz acepção de pessoas, é para todos. Só que de acordo com as nossas capacidades, a gente recebe mais ou menos. Foi o que ele começou a explicar lá na Lua, onde Beatriz começou a explicar sobre os reflexos, né? A luz de óptica, a ilusão de óptica e a luz refletida. E que não importa tanto a distância, mas importa da capacidade, então, nesse sentido, da disposição para refletir a luz, ou as sombras da lua, né? Então, nesse sentido. Então, quanto menor for a bondade, a pureza, né? Ou a abertura de coração, quanto maior for os defeitos, o pecado, menos a graça de Deus vai adentrar em nós, menos o amor de Deus vai estar em nós. Por causa de Deus? Não, por causa de nós, né? Então é nesse sentido que a gente está querendo explicar aqui, está querendo colocar aqui. Então eles falam assim, que aqui a lei, nesse sentido da lua, todas as almas elas podem ir até Deus e voltar, ir até Deus e voltar. Porque daí poderia ser, mas Deus coloca dentro daquele que Deus não faz acepção de pessoa, por que então ela está aqui menos capacitada ou mais capacitada? Não é, Deus não faz acepção de pessoa, é a alma, nesse sentido, que é capaz mais de Deus ou não, de acordo daquilo que ela foi. Então é nesse sentido, não sei se eu consegui explicar para vocês, se você vai conseguir me entender nesse sentido, mas é dessa forma que eu entendi. Então, eles podem ir até Deus, as almas aqui elas são livres, elas podem ir até Deus e voltar, só que elas entendem o lugar delas, e que o lugar delas é justo, de acordo com aquilo que elas foram, e daquilo que elas deram, que elas aceitaram de Deus, entendeu? Então aqui elas cumprem e aceitam e vivem no seu posto, e vivem bem e feliz, né, como dizem. Isso marcou a minha vida quando eu descobri esse versículo. O reino de Deus não é comida nem bebida. É paz, justiça, alegria e gozo no Espírito Santo.
E é mais ou menos isso que ela fala, essas almas falam no Espírito Santo, que o sentimento delas é o mesmo sentimento do Espírito Santo. Então elas estão sempre alegres no Espírito Santo. Então todos ali, Santa Teresinha do Menino de Jesus dizia, se você for ver as obras dela, que o céu é um só, todos no céu são um só com Deus. São tudo um só, unido nesse sentido material, corporal? Não, no sentido de um mesmo sentimento. Todas as almas que chegam no céu, elas são alegres e felizes e amam com o mesmo sentimento, com o mesmo amor, com a mesma intensidade em Deus. Entende? O céu é isso. Quando você chegar lá, não tem um mais feliz ou menos feliz. E ninguém fica triste. Por isso que não há sofrimento, nem dor, nem lágrima no céu. Todos partilham do mesmo sentimento em Deus. Amor, alegria, paz, gozo. Blá, blá. Então, existe isso. Então, a alma sente esse êxtase da mesma forma, esse êxtase de sentimentos e de sensações da mesma forma em todos os níveis. E são livres para subir e descer em todas as hierarquias. Mas existem hierarquias de acordo com aquilo que foram capazes de Deus e não. Vocês entendem mais ou menos? Então é nesse sentido aqui, essa justiça do paraíso, essa justiça do céu. E Dante tenta colocar isso nesse canto aqui, explicar isso aqui com essas almas. Então ele pergunta assim, não almejas um lugar mais alto? Pergunta para essas duas almas. E a resposta é essa, né? E reforça a explicação de Beatriz, então, no canto anterior. Cada céu recebe a quantidade de luz divina adequada à sua capacidade de recebê-la. Da mesma forma, cada alma individual recebe a graça divina de acordo com a sua capacidade individual e, assim, todas as almas do paraíso estão satisfeitas independente de onde estiverem. Entendeu? É mais ou menos isso. É isso que ela fala. Então, ele tá falando com quem? Deixa eu já explicar aqui pra vocês, tá bom? Então, ele encontra duas almas. Ele tá conversando com a Picarda de Donati, que é a irmã de Forese de Donati, que Dante encontrou no purgatório. Você lembra que ele encontrou Forese de Donati? E daí ele pergunta da irmã dele, e fala, a irmã dele tá no céu, né? Então, ela foi uma freira, e ela fala sobre Santa Clara, e a gente sabe que Santa Clara foi amiga lá de São Francisco de Assis, onde São Francisco criou a ordem dele, e dos homens, né? São Francisco e a ordem dos franciscanos, e a Santa Clara, então, nesse sentido, quando se converteu por causa de São Francisco de Assis, e era amiga, e aqui tem uma história de amor, né? Porque a Santa Clara de Assis, ela era apaixonada por São Francisco de Assis. Só que São Francisco de Assis se desapegou de tudo, né? Do mundo, e se converteu a Deus e se tornou São Francisco de Assis, e daí criou uma ordem, né? Que são os franciscanos e tudo mais. Então, tocada então por tudo isso, esse amor esse amor, nessa paixão de Santa Clara de Assis por São Francisco de Assis, serviu para que realmente ela se convertesse, né? E ela então criasse a ordem das Clarissas, né? Então, nessa mesma época, então, por causa de São Francisco de Assis, ela se converte e ela se torna uma irmã, né? E dá sua vida para Cristo, e ela cria também a ordem das Clarissas, né? Então, a ordem de Santa Clara de Assis. Então, São Francisco de Assis ficava ali com a ordem franciscana, que era mais para os homens, e ela com essa ordem de irmãs, que era as Clarissas, tá bom? Então, eu acho que é Clarissas, acho que Clarissas, as irmãs Clarissas, nesse sentido. É bem interessante essa história, né? Mas é bem bacana, eu gosto dessa história deles. Então, Deus usou, tipo, o amor dela, o amor entre eles, para realmente viver o amor maior e mais puro que existe, que é dar a vida para Cristo, onde tem o objeto do ser amado em Deus, né? E eu acho que é muito bacana isso. Então, o amor transforma, ele não morre. O amor transforma e pode se tornar mais puro e mais verdadeiro e mais alto, mais evoluído, de acordo com a vontade de Deus, né? Nesse sentido. Então, essa Picarda de Donati, ela era uma freira clarissa e da ordem da Santa Clara, né? E ela foi tirada do convento. E isso a gente já vê um pouquinho lá no Purgatório. Ela foi tirada do convento para casar com um homem.
O irmão deles, o Corso Donati, então obrigou ela a casar por questões políticas e de poder. E ela não ficou muito feliz com isso, porque ela realmente tinha um coração devoto, tinha um coração voltado para Deus. Então, logo depois que tudo isso aconteceu, ela ficou doente, ela adoeceu, ela ficou doente e ela morreu em decorrência disso, né? E aí depois ela tem duas almas aqui, então tem a Picarda e daí tem a outra que foi a Imperatriz, né? A Imperatriz de Constância. Diz a lenda, não é nada comprovado, não sabe nem a ordem, mas diz que essa Imperatriz, nesse sentido de Constância, a Imperatriz Constância, ela foi herdeira do trono de Nápoles e de Sicília e foi esposa do Henrique VI. E ela diz a história que ela também foi de um convento, ela foi freira e ela foi retirada do convento para realmente casar. Só que diz que puderam tirar o véu da cabeça dela, mas nunca tiraram o véu do coração. E ele descreve então ali, né, das 3 forças do vento, que foi o reinado rápido e violento de todos os ali. Então essas mulheres, elas estão aqui no céu, mas na lua, por causa que elas não cumpriram até o fim o seu voto, mas não por elas mesmas, mas pela força de outros, né, digamos até de uma forma violenta. Então elas foram inconstantes, elas não cumpriram verdadeiramente, plenamente os votos que fizeram a Deus. Então por isso que estão aqui. Então eles perguntam, não almejais então o céu mais alto? Dize-me, vós que aqui estáis tão felizes, não almejais um lugar mais alto para ver mais e mais ser desamados? Aí ela sorriu, todo mundo sorri, né? Aí ela explica, irmão, a nossa vontade é satisfeita pela virtude do amor, que nos faz querer nada mais somente o que já temos. Se desejássemos subir mais alto, nossos desejos não estariam de acordo com o desejo daquele que aqui nos colocou. Não há lugar para isso aqui. Considera a natureza do amor e verás que aqui só amor é necessário. Nossa posição nesse reino não importa, né? Seja mais alta ou mais baixa, agrada a nós. Ao reino e também ao rei. Aqui habitamos na sua vontade, a sua vontade é a nossa paz. Então aqui não importa se eu estou lá ou se eu estou aqui, eu estou recebendo amor e graça da mesma forma. Então não importa, entendeu? E a fazer a vontade de Deus é a nossa paz, né? Então é nesse sentido aqui a ordem e tudo, a justiça desse reino aqui, desse céu. Então esse é o canto 3 do Paraíso de Dante, essa obra maravilhosa de Divina Comédia, onde a gente vai adentrando aqui e aprendendo muito com as leis que regem esse lugar e as almas e suas histórias e tirando valiosas lições. Gostou desse vídeo? Por favor, curta, comenta e compartilha. Você vai estar dizendo aqui, então, para a plataforma, para o algoritmo, que o meu vídeo é relevante, é importante, interessante, ele vai indicar para mais pessoas. E também vai dar essa força aqui para o meu canal, ok? E ajudar as pessoas que têm interesse nesses temas ficar sabendo e assistir. Deus abençoe vocês, eu fico por aqui e até o próximo canto, se Deus quiser. Beijo, tchau!